pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui comigo. Me chamo Joslaine, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre metas de glicemia. Como é a melhor, quais são esses parâmetros e o que a gente tem de novidade aí, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, para que o teu monitoramento seja um monitoramento cada vez mais efetivo. Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Bom, como eu estava apontando com vocês, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas metas individualizadas, né? Eu tenho muitas mamães que acabam ficando com dúvidas com relação a essas metas e hoje a gente vai conversar. É claro que de uma forma geral, como elas devem ser monitoradas, mas nós temos parâmetros reais para colocar essas metas como sendo metas seguras, né? Então a gente pode ficar tranquilo. E sim, gente, depende do período do tratamento. Se é no início de um diagnóstico, se está no meio de um diagnóstico, ou se já está com esse diagnóstico muito concreto, já está definido, já está tudo caminhando, e se o tratamento também está caminhando de uma forma segura, efetiva, né? Então a gente precisa ter toda essa atenção, mas sim existem parâmetros seguros e sim existem metas seguras para esse monitoramento. E eu, como nutricionista, preciso compartilhar com vocês essas metas porque depende da alimentação e da distribuição aí das refeições no seu dia, no horário em que você está fazendo a refeição, a quantidade que você precisa consumir em determinados horários, inclusive até o total de todos os nutrientes que você vai consumir no teu dia. Então, todas essas informações são informações que têm relação com as suas metas glicêmicas e aquilo que você precisa ter como parâmetro aí no teu dia, na tua rotina, na forma como você vai direcionar as tuas refeições e até para que você fique tranquilo, para que você fique tranquila diante de uma glicemia, por exemplo, num horário de deitar, numa glicemia ao acordar, depois das refeições, como isso precisa ficar aí na tua rotina, no teu controle, no teu dia a dia. Então é isso que a gente vai conversar e é sobre esse cuidado com essas metas que a gente vai detalhar um pouquinho essa atenção, tá? Meu foco vai ser nas crianças, porém eu também vou pontuar para qualquer paciente, né, que tenha, qualquer indivíduo que tenha o diabetes tipo 1, tipo 2, porque essas metas elas são semelhantes, e para o grupo de idosos. Então a gente tem para cada faixa etária, nós temos metas importantes relacionadas ao controle glicêmico, né? Como eu falei para vocês, o meu foco são as crianças, mas as metas para os adultos e idosos eu também vou citar aqui, tá? Porque faz parte desse acompanhamento e desse histórico, né? Dessa questão necessária conforme o seu filho, conforme a sua filha for crescendo, for se desenvolvendo. Saber incorporar isso na rotina, no dia a dia, para realmente conseguir ter um controle bem efetivo é muito importante. Então, saber como são essas oscilações de metas é muito importante para você também, tá? Bom, o grande monitoramento, a grande avaliação que é realizada para monitorar realmente como está o controle glicêmico, como está o diabetes, se está estável ou não, é a hemoglobina glicada, né? Então é o principal exame de monitoramento após o diagnóstico. Então, para pacientes aí que são diabéticos, independente se é tipo 1 ou tipo 2, uma estabilidade, uma meta é sempre uma glicada abaixo de 7. Então esse é o nosso objetivo, né? Quando que essa glicada vai apresentar uma variação? Quando que aceita uma meta diferente, né?
Nós temos dois momentos. No início de um diagnóstico, quando ainda a gente fala limpar a glicada, né? Porque a glicada é um histórico de pelo menos 3 meses aí na tua corrente sanguínea. Então, quando você tem o início de diagnóstico, se você fizer um exame no primeiro mês e no segundo mês você fizer o exame novamente, essa glicada ela ainda vai estar suja, digamos assim, né? Precisaria de 3 meses para que a gente pudesse ter a noção dessa real estabilidade. Então, no início de um diagnóstico, um valor diferente a esse pode acontecer mesmo você controlando muito bem, né, fazendo todo o tratamento da forma como foi recomendado pelo seu médico, tá? Bom, e também tem aí valores que são um pouco diferenciados na população mais idosa, né? Se for um idoso saudável, a glicada já é considerada uma glicada estável abaixo de 7,5%. Então não precisa estar abaixo de 7, igual ou inferior a 7, né? 7,5 já é considerado uma boa glicada. E se for um idoso comprometido, né, um idoso que está acamado, com dificuldades para movimentação, para tudo isso, a glicada ela pode ser considerada uma glicada estável aí inferior a 8,5. E nas crianças, como para qualquer outro indivíduo, uma glicada abaixo de 7, tá? Então essa é a meta se nós formos pegar como parâmetro a hemoglobina glicada. E aqui fica um ponto muito importante para colocar para vocês, que é a relação do diagnóstico do diabetes e o acompanhamento da glicemia de jejum, e que muitas vezes vem ali associado àquele teste oral de tolerância à glicose, né? Fiquem muito atentos, e aqui fica o meu alerta, mamães, papais, né? Saibam dessa informação. Depois de diagnosticado o diabetes, não existe mais a necessidade, nem necessidade médica, nem de diagnóstico, nem de acompanhamento, que esse exame, que esse teste oral de tolerância à glicose seja feito novamente. Estabeleceu-se o diagnóstico de diabetes, esse é um exame que não precisa mais ser feito, que é aquele que toma o suquinho, né? Então toma o suquinho, aguarda 2 horas para fazer a nova coleta de exame. Não existe a necessidade de repetir esse exame depois de um diagnóstico. Quando que vai repetir um exame desse? Só se você foi diagnosticado com pré-diabetes, né? E ainda existem controvérsias nessa recomendação, tá, pessoal? Então, fez o diagnóstico, teve ali alteração nessa curva, não precisa repetir. Por quê? Porque vai fazer mal, a gente já sabe que vai dar alterado. O diagnóstico já tá ali, né? Não existe ou uma resistência ou uma ausência na produção de insulina que faz com que a tua glicemia fique elevada 2 horas depois de ingerir essa dose de glicose para fazer esse exame. Então ele não precisa ser repetido e pode fazer até com que você passe mal, né? Então é muito importante que a gente saiba disso e não precisa repetir, muito menos nas crianças, né? Outro momento que também essa repetição inadequada pode acontecer é se você já é diabética e, por exemplo, ficou gestante, né? E aí, nos protocolos de acompanhamento do pré-natal, um dos exames realizados bem no meio da gestação é o teste oral de tolerância à glicose, exatamente para descartar ou para diagnosticar o diabetes gestacional. E se você já for diabética, você precisa avisar aí qualquer equipe que vá te acompanhar, porque se você fizer esse exame, você pode comprometer inclusive a tua gestação e a saúde do bebê. Então é muito importante que a gente saiba dessa informação. O teste oral de tolerância à glicose é para diagnóstico, não precisa repeti-lo, não precisa fazer novamente, a não ser que não seja um diagnóstico de diabetes e foi um diagnóstico de pré-diabetes, teve um tratamento, teve um emagrecimento e o médico quer rever aí como vai ficar a tua resposta a essa glicose
que acontece nesse exame. Então, é a única exceção. Depois de diagnosticado, não existe a necessidade de repetir ou refazer esse exame. Somente o exame de glicemia de jejum, tá? A glicemia de jejum é um exame importante para esse monitoramento, para esse acompanhamento. Esse sim não tem contraindicação e pode ser feito toda vez que for fazer o exame da hemoglobina glicada, até para que a gente tenha uma ideia de como tá essa glicemia sérica e como, né, isso está respondendo àquela média de glicose que aparece lá no exame da glicada, que vocês já devem ter visto aí nos exames de vocês. Se não viram, observe. Tem o resultado da glicemia de jejum, aí tem o resultado da hemoglobina glicada e logo abaixo aparece a média glicêmica, que é feita em cima desses valores da glicada, tá? Então, essa meta para estar estável na grande maioria dos indivíduos, incluindo as crianças, é uma glicemia abaixo de 7. Isso é muito importante que vocês saibam. E a glicemia de jejum, quando a gente faz não somente no laboratorial, também quando a gente faz o monitoramento em casa, né? Se você tem o monitoramento contínuo ou se você faz o destro, né? A glicemia capilar, em ambos os casos é muito importante que fique essa glicemia para estar dentro da meta entre 80 e 130 para indivíduos adultos e para as crianças esse valor pode ser até menor. Pode ir de 70 a 130. Então, mamães, se a glicemia do seu filho, da sua filha, estiver 70 pela manhã, de 70 até 130, tá tudo bem. Tá ótimo, é uma excelente glicemia. E não é uma hipoglicemia, tá? Então, muitas mamães ficam preocupadas, né? Muitas vezes até me ligam, ai, acordou 78, né? Eu falo, que bom, parabéns, deu tudo certo aí no dia anterior, a noite correu bem e acordou bem, né? Não, fiquem tranquilos que tá dentro do que é recomendado, tá? Então, é muito importante a gente saber dessa informação. Então, para adultos de 80 a 130 e para crianças de 70 a 130 é uma boa glicemia de jejum e também é uma boa meta glicêmica pré-prandial, quer dizer, antes das refeições, tá? Antes das refeições, essa é uma boa meta glicêmica. Ela só vai mudar se for um indivíduo idoso que esteja comprometido, né? Aí nesse indivíduo, lembram que a meta da glicada também era um pouquinho maior. Então acaba que essa meta da glicemia de jejum e essa pré-prandial, ela pode oscilar ali até uns 150, de 90 a 150, é uma glicemia aceitável, né? Então vejam que conforme os anos vão passando, essas metas vão se alterando, tá? E para crianças, reforçando então, de 70 a 130 é uma boa meta glicêmica pré-prandial, anterior às refeições e para acordar em jejum, tá? Bom, e aí nós temos também as metas glicêmicas pós-prandiais, né? Que são aquelas realizadas 2 horas após as refeições, né? Então, normalmente coloca-se metas mais ou menos assim, de 1 a 2 horas. Então, 1 hora depois, 180, 2 horas depois, 140. Normalmente conversa-se nesse sentido, né? A Sociedade Brasileira agora, no ano de 2022, publicou as novas diretrizes e nela está muito claro que até 180 é uma boa meta glicêmica pós-prandial, quer dizer, até 2 horas após as refeições, estar com uma glicemia de 180 é uma boa meta glicêmica, né? E aí, depois desse período, essa glicemia tende a cair e até antes da próxima refeição, quer dizer, a próxima glicemia
pré-prandial deve estar ali em torno de 70 a 130, que é a meta pré-prandial, tá? Então vejam que é uma glicemia que tem que cair, ela não vai ficar estabilizada ali num 180, né? Mas até 2 horas depois é natural que esteja até 180, certo? E aí vem algumas novidades, né, que a gente precisa acompanhar com relação às glicemias. Nós temos agora um monitoramento aí para crianças, para adultos, de tempo-alvo, né? Então é o TIR, né? Então a gente tem ali um monitoramento que é feito em cima da glicada e dessa meta, né, de histórico que a gente tem aí dentro da hemoglobina glicada, que vai direcionar o tempo em que a sua glicemia permaneceu no alvo, por isso tempo-alvo. Então pensa assim, se 70% do teu dia a tua glicemia está ficando boa, é uma boa meta, quer dizer, você está ok, tá? Isso para crianças, né? Então, é maior do que 70% do dia numa boa glicemia naquele período. Então o resultado desse exame ele vai vir em porcentagem, né? Então ele deve ser superior a 70% nas crianças e nos indivíduos, né, estáveis aí que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Nos idosos comprometidos, isso tem que estar pelo menos 50%. Né? Então, esse tempo-alvo de uma boa glicemia deve estar aí mais do que 50% em crianças e adultos que têm diabetes tipo 1 e tipo 2, sendo valores excelentes superiores a 50%, e valores aí 70%, e valores entre 50% para os idosos. Então essa é uma referência aí de tempo-alvo, que é uma nova análise que a gente pode fazer. E dentro desse tempo-alvo ainda tem uma média de tempo de hipoglicemia e tempo de uma hipoglicemia abaixo de 70, né? Então ali a gente sabe que uma glicemia abaixo de 70 já é uma hipoglicemia, mas não é uma hipoglicemia grave. E também podemos monitorar uma hipoglicemia abaixo de 50. Então, nesses exames mais específicos, qual é o objetivo disso tudo, né? É que se estiverem muitos momentos de hipoglicemia, quer dizer, se você estiver com uma hemoglobina glicada boa, se o seu filho estiver com uma hemoglobina glicada boa, mas se esses valores de hipoglicemia, de tempo em hipoglicemia estiverem muito elevados, quer dizer, muito tempo em hipoglicemia, significa que a tua glicada ficou boa, mas ficou boa porque você estava numa condição hipoglicêmica, porque o seu filho estava numa condição hipoglicêmica, e isso não é positivo também, né? Isso também não é um bom sinal. Tem que estar bom essas referências. E aí o que é uma referência boa, né? Para crianças tem que estar num tempo de hipoglicemia menor que 70, tem que estar abaixo de 4%. Então, 4% do período do dia, do mês, dos 3 meses que vão ser acompanhados devem estar abaixo de 4%, tá? Para crianças. E uma hipoglicemia abaixo de 54 tem que estar no máximo 1% do período, porque é uma glicemia grave e se ela estiver acontecendo
com muita frequência, isso vai prejudicar com certeza a saúde, vai prejudicar com certeza o equilíbrio e vai comprometer aí, colocando em riscos, inclusive, né, riscos extremamente aumentados de problemas relacionados à hipoglicemia, com internamentos, com convulsão, enfim, né? Você sabe aí a tua dor quando a gente tem um complicador relacionado à hipoglicemia. Então é muito importante que a gente tenha uma consciência com relação a esses valores, porque são novos parâmetros que a gente consegue ter uma boa ideia de como tem ficado no decorrer de todo o tempo, principalmente se você não utiliza um monitoramento contínuo da tua glicemia, né? Se você não tem o aplicativo e não faz o uso contínuo do monitoramento da tua glicemia, é muito importante que você tenha essa ideia e que você saiba dessas novas tecnologias aí de exames para a gente conseguir realmente avaliar de uma forma completa como está a tua glicemia, né? Porque isso vai fazer diferença. A gente precisa compreender, porque assim, ó, o que eu quero dizer com tudo isso? A glicada, ela vai ser uma história, ela é uma média da história dos últimos 3 meses, digamos assim. Então, vamos pensar assim, ó. Se a tua glicada ficou boa, ela ficou 7, né? Mas você não tem ficado legal, você tem sentido mal, a glicemia baixa demais, de repente aí você faz algo, ela sobe novamente. E você fez esses exames de tempo-alvo e você conseguiu verificar que fica muito tempo em hipoglicemia, pode ser que essa média tenha ficado boa porque você está em hipoglicemia. E aí não é também um tratamento adequado. A gente precisa fazer um novo direcionamento e reorganizar todas essas questões, tá? Então, importantíssimo a gente saber disso, né? Tem então o tempo em hipoglicemia abaixo de 70, tem o tempo em hipoglicemia abaixo de 54, de 54, e tem o tempo alvo, que é aquele tempo dentro da meta glicêmica por mais de 70% do teu dia e daquele período que foi analisado. Então, esses exames são exames até que considerados novas tecnologias, novos acompanhamentos, que são muito importantes aí para te auxiliar nessa análise mais profunda de como está o teu dia. Então, o seu médico, o seu nutricionista vai conseguir ter uma ideia real de como está a tua glicemia e de como o seu organismo está se comportando diante do tratamento. Então, são exames realmente muito importantes para a gente acompanhar, para a gente organizar aí dentro da sua rotina, dentro dos exames que você vai realizar para o monitoramento e para o acompanhamento do diabetes, tá? Bom, e aí, gente, a gente ainda tem que finalizar com a meta glicêmica ao deitar, né? Muitas mamães, muitas famílias têm muito receio nesse momento, nesse horário, nessa glicemia, com medo da hipoglicemia durante a madrugada, né? E eu falo que se está muito bem organizado, se o monitoramento está sendo feito de uma forma efetiva, não precisa se preocupar porque a coisa caminha bem, flui muito bem. Então o que não pode é ir dormir com uma glicemia muito baixa sem ter feito uma refeição, né? Aí isso vai ser um problema, porque a gente não vai ter esse tempo, né? Não existiu uma refeição aqui. E aí já tá com a glicemia baixa, a tendência é que ela baixe mais,
né? E aí sim o risco de uma hipoglicemia na madrugada fica evidente. Agora, se fez uma refeição, a refeição estava equilibrada, mediu a glicemia, estava uma glicemia dentro da meta. E qual é a meta aí para criançada, gente? Ó, para adulto, meta ao deitar é de 90 a 150. Para criança, não muda, entre 90 e 150. Para quem que vai mudar? Vamos lá, vai mudar para aquele idoso que está comprometido, que aí pode ser de 100 a 180. Então, quer dizer, já é uma glicemia que considera um comprometimento. Então, para a criançada, vamos lá, gravem bem isso, de 90 a 150 é uma boa glicemia para ir dormir e não vai comprometer. E é claro que existe a necessidade daquele monitoramento lá na madrugada, para ver se tá alvo, para ver se tá boa a glicemia, né? E como que eu vou saber se tá boa lá na madrugada? Entre 70 e 130 é uma boa glicemia. Ah, Nutri, mas se der 70, eu realmente, se der 70, você mãe, vai lá, olha quanto tem ainda de insulina ativa, né? Como foi a refeição no dia anterior, ali na noite, né? Como que foi essa distribuição? A criança tá bem, né? E vai monitorando. Se precisar fazer uma micro refeição, eu diria, ali na madrugada, não tem problema algum, né? Mas é importante que tenha esse monitoramento, tá? E que a glicemia, por exemplo, glicemia de 90, de 120, tá longe de ser uma hipoglicemia. Pode ficar tranquila, vai passar a madrugada, vai passar a noite e vai conseguir ter uma glicemia de jejum aí dentro do alvo, que vai girar aí em torno de 70, 130 também. Então vejam que é uma coerência, né? A glicemia ela vai caminhar aí durante a madrugada coerente com o que foi no dia anterior. Então, são detalhes importantes para a gente acompanhar e para a gente ficar seguro nesse sentido, tá? E não precisa alterar, mudar a rotina, nada disso. É só a gente organizar as refeições no final do dia e o monitoramento que precisa ser feito. E, pessoal, uma coisa legal também para a gente acompanhar aqui nesse caso aconteçam aí oscilações muito fora do padrão, né? Eu tenho até um videozinho que eu gravei alguns meses atrás que fala sobre o alvorecer e fala sobre Somoji, tá? Então são duas coisas que podem acontecer aí na madrugada, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês observarem também nesses vídeos, para auxiliar vocês também caso ocorra alguma dessas alterações, que aí, gente, são alterações diferentes desse padrão que a gente está falando, desse padrão que a gente está conversando, né? E a gente precisa, de fato, pensar nesse equilíbrio, né, gente? Nessa atenção como um todo com relação ao nosso acompanhamento, ao nosso autocuidado, o que a gente pode ter de melhor para conseguir conduzir ainda melhor o nosso diabetes. São todos encaminhamentos que a gente precisa fazer na nossa rotina para a gente entender e dominar cada vez mais o diabetes, né? São situações que a gente precisa ter uma atenção diferenciada, porque sim, gente, existem alguns contextos que a gente pode até pensar numa meta glicêmica mais baixa. Fala assim, nossa, mas eu acho ainda uma glicada de 7 tão alto. Eu tenho certeza que algumas mãezinhas pensaram nesse sentido aí, né? Eu acho uma meta, eu acho alta, porque vai ficar ainda uma glicemia alta, né? Mas assim, a gente precisa ter atenção que existem algumas situações em que a gente pode sim organizar o dia aí da criançada para, por exemplo, ter uma meta de uma glicada de 6,5, por exemplo, né?
E isso é possível, a gente só precisa acompanhar, ver como que está a estabilidade, não pode aumentar o risco de hipoglicemia, né? A gente precisa organizar o dia nesse sentido. Muitas vezes, quando se decide fazer uma meta de glicada mais baixa, a gente precisa aumentar o uso de insulina, né? Aumentar a atividade física da criançada. Então a gente precisa organizar a rotina de uma outra forma. É possível? Super possível, mas o monitoramento ele precisa ser mais efetivo, né? E precisa ter sempre em mente essa questão de não comprometer a qualidade de vida. Não adianta nada eu querer ter uma meta glicêmica baixa e ficar fazendo restrição alimentar, e isso vai comprometer o desenvolvimento, vai comprometer o crescimento do teu filho, da tua filha. Porque para crescer, para se desenvolver, as células precisam de energia. E a energia vem da onde? Vem da glicose. A glicose vai chegar até esses tecidos que vão se desenvolver de que forma? Com o uso da insulina. É a insulina que leva a glicose para dentro das células. Então, não precisamos ter medo disso, né? A gente tem que ter um monitoramento efetivo, mas a gente não precisa ter medo disso. Eu vejo muitas mamães, eu não queria que ele usasse tanta insulina, queria que ele usasse menos. A gente precisa pensar que as crianças estão em pleno desenvolvimento, estão crescendo, né, intelectualmente, estão crescendo em estatura e peso, e isso vai precisar de energia. E essa energia precisa chegar dentro das células. Então vai aumentar. E você não precisa se assustar, mãe. Vai ter alteração, vai mudar. Às vezes fica uma sensibilidade ali ao carboidrato bem baixa, né? 8, 12 gramas por unidade de insulina, mas depois passa, estabiliza. O que é muito importante a gente organizar é essa questão de compreender o momento do teu filho e da tua filha. E para auxiliar nessa compreensão é que eu coloquei todos esses exames aí que a gente pode monitorar, que existe a recomendação, principalmente esse do tempo-alvo, que são pouquíssimas pessoas que conhecem e que não são exames que precisam ser feitos também com tanta frequência, assim como a glicada e a glicemia de jejum, né? Mas são exames importantíssimos de fazer o direcionamento e o acompanhamento para entender cada vez mais e melhor como é que o seu corpo está funcionando. Porque sim, o teu filho ou tua filha está em pleno desenvolvimento, né? Como eu falei, vai crescer em peso, vai crescer em comprimento, está se desenvolvendo intelectualmente. Então são necessidades energéticas grandes nesses momentos que vão precisar do uso correto e adequado, de quantidade correta e adequada de insulina. Então a gente precisa fazer esse direcionamento de uma forma efetiva, tá? E isso é muito importante que a gente compreenda, né? Que a gente faça todo esse direcionamento de atenção, analisando todas essas questões, né? Pais, mães, não precisam ter medo de um monitoramento de exame. Tem pai e tem mãe que não quer nem levar para fazer exame. Então muitas vezes, que dó, vai tirar. Não precisa ter medo, tá? É importante esse monitoramento, não existe outra forma de acompanhar, né? É a mesma coisa quando faz o monitoramento destro. Se não tem como ter um monitoramento contínuo, né, de glicemia e faz o monitoramento aqui na glicemia capilar, né? Tem muitas famílias que têm receio, que ficam com dó de fazer o monitoramento. Infelizmente, gente, é a forma, ou felizmente, é a forma que se consegue monitorar de uma maneira prática e efetiva o controle dessa glicemia, como está, né? Porque ele precisa existir. Esse monitoramento, esse controle precisa existir. O exame de sangue é a mesma coisa, ele precisa existir. E o uso da insulina também, né? Se você é diabético tipo 1, o uso da insulina é primordial,
Não precisa ter receio da quantidade. É o que faz essa glicemia chegar dentro das células e fazer com que o organismo aí do teu filho, da tua filha se desenvolva, cresça. Então não precisa ter medo da insulina, muito pelo contrário, é ela que salva a vida do teu filho, é ela que está fazendo seu filho crescer e se desenvolver, fazendo de fora o que o corpinho dele não faz mais sozinho. Então é realmente algo assim fantástico, que não precisa ter receio, não precisa ter medo. E a gente percebe que esse receio e esse medo é algo muito real, principalmente quando o diagnóstico ele está há pouco tempo, né? É um diagnóstico ali que aconteceu muito recente, né? Às vezes um diagnóstico com menos de 2 anos, ou às vezes é o momento ali da fase da criança que está passando de criança para adolescente e tem uma oscilação, uma alteração grande no volume de insulina que vai precisar, e aí acaba tendo todo esse receio, acaba tendo esse medo. Não precisa ter medo, a insulina ela vai ser necessária. Quando que a gente não pode fazer o uso da insulina? Quando você estiver consumindo uma quantidade exagerada de porções, uma quantidade muito acima daquela que está recomendada pelo nutricionista, porque existe um total, né? Existe ali no final do dia o quanto teu filho, o quanto a tua filha precisa consumir de todos os nutrientes para ela se desenvolver bem, né? Sem ganhar excesso de peso. Porque é o que acontece com qualquer pessoa, mesmo que não seja diabético. Qual que vai ser a diferença? Quem é diabético vai consumir, vai utilizar a insulina e se a glicemia ficar acima, depois vai usar a insulina para corrigir, não é? Então esse corrigir já significa, opa, pode ser que seja um excesso ali, né? E aí, quem não tem diabetes, o que acontece? Consome, se consumir em excesso, o corpo vai produzir essa insulina em excesso, porque não vai deixar circulando essa glicemia em excesso na corrente sanguínea, vai produzir em excesso, o que sobrar o corpo vai guardar e vai guardar na forma de gordura e vai engordar. O mesmo acontece com quem tem diabetes. Todo esse excesso, e lembrem sempre, mamães, se nós estamos corrigindo essa glicemia com muita frequência, é porque alguma coisa anterior ali da refeição tá errada. Ou é uma dose de insulina insuficiente anterior à refeição, ou é a quantidade de comida naquela refeição que está acima do que é recomendado. Então a gente precisa sempre monitorar. Vejam as porções certinhas, vejam as quantidades certinhas para não comprometer essa quantidade, essa dose adequada, essa dose equilibrada, tanto de insulina quanto de nutrientes. Então a gente precisa fazer essa análise, porque é em cima dessa análise que a gente vai saber se realmente está coerente e o medo vai indo embora, né? O medo vai deixando de existir porque você está no controle, você está conseguindo controlar e está entendendo o que está acontecendo, né? Que é muito bom. Bom, e aí a gente tem algumas situações nas crianças menores. Crianças menores, assim, gente, menor de 7, né? 6, 5, que a gente precisa ficar atento, porque nem sempre a gente consegue saber o quanto a criança vai consumir. Não é assim que acontece? Às vezes a gente coloca lá o pratinho, calcula bonitinho e aí a criança não come. E aí, se a mãe já aplicou a insulina, né? E a glicemia tava boa. A glicemia pré-prandial tava ali no alvo, tava 100 ou 95 antes da refeição. E aí a mãe calculou certinho, aplicou, aguardou os minutinhos, deu a refeição para a criança e a criança não comeu tudo. Aí já fica aquele desespero,
não é verdade? Já fica aquele receio, aquele medo. Então, assim, para essas crianças menores, o que a gente recomenda? Muitas vezes é melhor que se aplique metade dessa dose antes da refeição e a outra metade depois que a criança terminar de comer, para se ter certeza de que realmente a criança vai consumir aquele nutriente e reduzir o risco de uma hipoglicemia depois, tá? Vai ser a mesma coisa? Não, não vai ter o mesmo efeito, não vai ser efetivo da mesma forma, mas os prejuízos vão ser menores. Então essa criança ela vai ter uma glicemia pós-prandial estendida. Então, esse 180 ótimo, 2 horas depois, o dela vai dar 2 horas e meia, 3 horas depois da refeição. Então, ela tende a ficar com uma glicemia pós-prandial um pouco mais elevada por mais tempo. Então, depois das refeições, tá? Mas é algo necessário para essa faixa etária, tá? E isso, no final das contas, não vai comprometer essa estabilidade da hemoglobina glicada, tá? Então, nesses casos, para essas crianças, a estabilidade se mantém abaixo de 7, como para todos os indivíduos adultos e crianças com diabetes, mas existe essa alteração da forma de utilizar a insulina por conta dessa incerteza do consumo do alimento na hora da refeição. Tá? Então, nesses momentos, para essas crianças, é dessa forma que a gente precisa pensar. E com relação à insulina lenta, não muda nada, né? É o mesmo, sempre procura dar no mesmo horário, a mesma dose todos os dias, independente da idade da criança, da idade, se é adulto, se é idoso, né? A insulina lenta. Identificou a dose e o seu endocrinologista vai fazer toda essa recomendação. Identificou aquela dose, vai precisar tomar 1, 2 ou 3 vezes ao dia, vai permanecer nesses mesmos horários, dessa mesma forma, esse monitoramento, tá? E não precisa ter receio, né? Não, mas vai aplicar 5 vezes insulina ao dia? Sim, precisa fazer de fora o que o corpo não faz sozinho, né? E aí a gente tem várias tecnologias que eu vou deixar para outros momentos aqui para a gente conversar, mas por exemplo tem as bombas de insulina que podem ser aí grandes auxiliadoras nesse controle, né? Principalmente aí nas famílias que tem muito receio de ficar aplicando várias vezes ao dia a insulina, então a bomba de insulina ela vai ser algo assim maravilhoso para um monitoramento, para um acompanhamento efetivo. Mas não precisa ter medo, não precisa ter receio, nem do uso da insulina, nem da realização dos exames, porque são ferramentas necessárias e importantíssimas para esse monitoramento. Tá certo, pessoal? Bom, e se ficou alguma dúvida, se restou alguma dúvida, eu fico à disposição. Podem perguntar, podem questionar. Se preferirem mandar no direct, pode mandar. Eu fico, muito feliz quando vocês interagem comigo. Gosto muito de tudo isso e fico à disposição para tirar todas as dúvidas que precisarem. Tá bom, pessoal? Então agradeço mais uma vez muito a atenção de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.